Bom dia então a todos que estão nos ouvindo no resto aí do Brasil. Para que vocês tenham ideia, já se contam aos milhares os professores que estão participando do nosso curso. Esse número é a cada ano maior, o que deixa a todos contentes. E com essa tecnologia que permite transmitir em tempo real, pela internet, os alunos, professores de qualquer canto do Brasil podem também se manifestar e fazem perguntas que chegam aqui no computador e, se forem pertinentes ao que o professor está falando no momento, elas são respondidas na hora. Se não, elas serão respondidas na sexta-feira. Quero dizer que na sexta-feira, infelizmente esse ano já sexta-feira de carnaval, mas durante a manhã nós temos uma atividade da maior importância, em que todos nós aqui vamos ficar nessa mesa, os professores e vocês desse lado e o Brasil inteiro por trás, e nós teremos então a oportunidade de discutir as questões mais diversas que tiverem passando pela mente de vocês ou incomodando de alguma forma. Então, qualquer pergunta que vocês tenham a respeito de matemática, de problemas de matemática, ensino de matemática, currículos, programas, formas de ensinar, é evidente que questões salariais também podem ser abordadas, se bem que o nosso poder aqui é nulo, mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tem essa liberdade, e nós aqui vamos fazer então o possível de responder na medida do possível. Eventualmente alguma pergunta a gente não conseguirá responder, então a gente anota o e-mail da pessoa que perguntou e depois procuramos entrar em contato, ok? Mas então vão pensando já a partir de hoje em perguntas, coisas que queiram colocar em questão, e basta escrever num pedaço de papel e jogar aqui em cima da mesa, que as perguntas vão sendo colecionadas. Para o pessoal do resto do Brasil, vale a mesma coisa. Não é preciso se identificar, mas, claro, fica simpático quando a gente sabe quem perguntou. Você poderá perguntar simplesmente à mesa ou poderá perguntar a uma certa pessoa. Se eu gostaria de perguntar ao professor Paulo César por que ele usa barba. Então, por exemplo. Então, fiquem inteiramente à vontade, para exercer esse direito aqui na sexta-feira, 9 ao meio-dia, é muito interessante e é bem divertido também. Bom, nós vamos falar nessa aula, continuando as noções iniciais de geometria espacial, nós vamos falar de distâncias e ângulos. Esse capítulo não é muito cuidado, nos livros didáticos atuais. No passado, então, nem se fala, porque é mais gostoso, mais prático chegar logo nas fórmulas de volume. E então, geometria espacial, a maior parte das coisas é calcular o volume disso, calcular o volume daquilo. E essa parte inicial, que alguém pode achar que é um pouco chato, é difícil mesmo, mas é evidentemente importantíssimo, porque é a base de tudo. A geometria espacial tem uma dificuldade inerente, própria, porque nós trabalhamos sempre em qualquer matéria na escola, numa folha de papel, e o professor no quadro negro, que é uma superfície de 2 dimensões, e precisamos representar em 2 dimensões algo que existe em 3 dimensões. Então, essa passagem, você em 2 dimensões, dá a impressão
que está representando algo tridimensional é duro, e isso faz parte da matéria. Quero dizer, em palavras bem claras, que desenhar, mais ou menos, faz parte da matéria de geometria espacial. Geometria espacial não é só calcular volume, não. É transmitir um pensamento através de um esboço, que alguém possa olhar e entender. Isso é parte integrante da matéria. Inclusive, posso falar até aqui pelo Rio de Janeiro, em vestibulares discursivos, quando o enunciado de geometria espacial vem por extenso, não é? Se o aluno candidato, ele compreende o enunciado e faz um esboço inteligível daquilo, né, que está sendo pedido, mesmo sem cálculo algum, aquilo já é parte da solução. Ou seja, já se pontua apenas um desenho sem mais nada. Tá? Quer dizer, ele entendeu aquilo e soube representar. Okay? Bom, então, tratando dos elementos primitivos, né, que são o ponto, a reta e o plano, nós vamos recordar, não vou escrever, nós vamos recordar o que seja distância primeiro, né? Entre dois pontos, uma distância de ponto a reta, uma distância de ponto a plano. Ponto já esgotou. Então agora vamos à distância entre duas retas. Enfim, o que é a distância entre reta e plano? E finalmente, são 6, né? Claro. Entre dois planos. Então, rapidamente vamos comentar cada uma dessas distâncias, né? O que ela representa, né? Distância entre dois pontos é o comprimento do segmento que une esses dois pontos. No espaço, felizmente, esses pontos não estarão assim boiando ao acaso. Eles estarão relacionados a retas ou planos, o que nos permite, então, criar algum triângulo, né? Então, para a gente determinar a distância entre dois pontos, nós vamos buscar, na situação apresentada, um triângulo do qual aquele segmento seja um lado, e se for um triângulo retângulo, aplicamos o teorema de Pitágoras, se não, lei dos cossenos ou qualquer outra relação. Então, a distância entre dois pontos vai consistir sempre em arrumar um triângulo do qual aquela distância faça parte. Como é que eu defino a distância de ponto a reta? Não é? Aí tanto faz ser no plano ou no espaço, distância de ponto a reta é o que é? É o comprimento do segmento perpendicular, né, traçado do ponto a reta. Então, esse exercício que estamos começando a fazer é fundamental, ou seja, conseguir explicar as coisas com palavras, né? E não somente com... Eu não consigo me controlar e sempre estou fazendo movimento com os braços e mãos e manipulando coisas imaginárias aqui na minha frente, mas não pode ser isso só, né? Tem que saber explicar cada coisa com palavras. Distância de ponto a plano, mesma coisa. Comprimento da perpendicular traçada do ponto ao plano. A partir daí, você, quando começa a ensinar geometria espacial, pode e deve perfeitamente usar materiais. Por exemplo, um plano, uma coisa evidente que plano é uma superfície infinita, mas a gente só desenha um pedaço, né, do plano. Isso é uma coisa muito fácil de fazer, porque uma placa de isopor custa quase nada e dá para fazer um monte de planos cortando aí, né?
pontos, alfinetes, né, representam pontos perfeitos. As retas são muito legais. Vou pegar aqui um monte de retas. Esses canudinhos de refrigerante, ninguém usa mais esse fininho aqui, né? Antigamente era comum. Hoje em dia todo mundo prefere esse aqui que dá mais vazão. Serve também. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo e os alunos é muito didático e educativo, né? Eles manipularem retas por si mesmo, né? Vendo as posições em que elas podem ocupar. Enfim, é muito bom isso. No início, é claro que depois de manipular os materiais é preciso subir um degrau e aí sim começar a desenhar aquilo que nós manipulamos. Né? Então, primeira fase, material concreto. Um degrau acima, começar a representar isso na folha de papel. Um degrau acima, quando tudo se passar dentro da sua cabeça. Tá? É possível resolver um problema de geometria espacial simplesmente mentalizando a situação. Para que as retas não dobrem, essa aqui, por exemplo, ó, que beleza. Existe um espeto de churrasco de bambu que veste exatamente esse canudo. Então é ótimo e divertido você fazer uma reta, né? Ter uma consistência que você possa manipular e colocá-la sobre o plano, incidindo perpendicularmente, etc. Né? Então o que eu acabei de falar, a distância de um ponto a um plano, está perfeitamente visível, né? O comprimento da perpendicular, traçada do ponto ao plano, etc. Então esses materiais, assim, para iniciar, são muito bons e eu recomendo. A distância entre duas retas é mais sutil. E aí eu tenho que dizer uma coisa aqui que é a seguinte. Existe uma definição entre distância entre duas figuras, quaisquer. Mais geral ainda, existe um conceito de distância entre dois conjuntos. Então, por exemplo, se eu tenho, digamos, uma elipse e uma parábola, existe um conceito do que seja distância entre essas duas figuras. A distância entre a elipse e a parábola. Tem ideia do que seja? Como é que a gente pode definir isso, né? Explicar para alguém o que seja o menor caminho, não é bem caminho, usam outra palavra. Segmento. É o comprimento do menor segmento que tenha uma extremidade numa figura e a outra extremidade na outra figura, não é? Então vocês percebem que existem infinitos segmentos que têm uma extremidade em cada uma das figuras, mas certamente existe um, ou até pode ser mais de um, que fica talvez nessa posição aqui, que é o menor segmento que tem uma extremidade em cada uma das figuras. Isso se define como distância entre dois conjuntos. Então, a partir daí, você pode falar livremente distância entre duas circunferências e vai por aí. Os nossos conceitos iniciais, né? Distância de ponto a plano, segue exatamente isso, né? É o comprimento do menor segmento, porque se eu ligasse esse ponto, né, com qualquer outro ponto do plano, essa distância é maior porque num triângulo retângulo a hipotenusa é maior que qualquer cateto. Então, se eu vou falar em distância entre duas retas, pode acontecer três coisas. Se as retas forem, como é o nome dessa posição? Retas concorrentes. Qual é a distância entre elas? Zero. As retas podem ser, vou botar aqui no meu plano, paralelas. Aí sim eu posso dizer o que é uma distância, porque é uma coisa constante, né? É a distância de um ponto qualquer delas à outra.
E a situação mais interessante é quando elas são reversas, não é? Então, retas podem ficar nessa posição, retas que não admitem um plano comum, não é? Não existe um plano que contém essas duas retas. Uma pergunta para todo mundo para refletir por 30 segundos. Você acha com alguma frequência em livros o seguinte: retas paralelas são retas que estão contidas em planos diferentes. É correta essa definição? Retas, pensem nisso. São retas contidas em planos diferentes. Está errado isso, né? Perfeito. Eu posso ter perfeitamente retas contidas em planos distintos e serem concorrentes ou paralelas, ou coisa que for, né? Por exemplo, duas retas, né? Cada uma delas está contida num plano. Não, elas não são reversas, são perfeitamente paralelas, né? Então, as retas reversas são retas que não admitem, não existe um plano que contenha ambas, tá? Então, a noção de distância entre essas retas está ligada àquele conceito que eu acabei de mostrar. A distância entre retas é o comprimento do menor segmento que tenha um extremo numa reta, outro extremo na outra. Essa distância que você vê esse canudo amarelo, né? Repara, ele é perpendicular à reta de cima e também é perpendicular à reta de baixo. Esse segmento se chama perpendicular comum. Perpendicular comum às duas retas. É fácil de enxergar assim, ó. Pegue duas retas paralelas, né? Você tem a distância entre elas e torce uma delas aqui. Pronto. Você já tem duas retas reversas e o segmento da perpendicular comum. Exato? Então, o comprimento desse segmento é o que se chama, então, distância entre retas reversas. Muito bem, o que mais? Distância entre reta e plano. Reta, plano. Qual é a distância entre a reta e o plano? Zero. Então, a distância entre reta e plano é diferente de zero quando a reta é paralela, e nesse caso a distância é a distância de um dos seus pontos ao plano. E a distância entre dois planos só é diferente de zero se os planos são paralelos, e é a distância de um ponto, de um dos planos, ao outro. Então, esses conceitos estão recordados. Vamos falar de ângulo. Bom, aí ponto não entra, né? Ângulo, eu posso falar ângulo entre duas retas. Bom, se essas retas forem concorrentes, né? Se as duas retas forem concorrentes, é costume nós definirmos ângulo entre elas como sendo o menor dos quatro que ficaram formados aqui. Tá? Então, se um ângulo é 60 graus e o outro 120 graus, para evitar essa dupla medida, né? Convencional, vamos falar no menor e todo mundo funciona assim. Eduardo, diga. Que definição para você de ângulo? Você poderia definir ângulo? Bom, ângulo, simplesmente, é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Ângulo é uma figura dificílima, mas a definição que eu uso é essa: figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Agora, se você falar medida, aí o negócio começa a complicar, porque um ângulo pode ter várias medidas, tá? Você tem a medida principal, né, que corresponde à região interior, e aí
é uma conversa um pouco mais longa. Tá? Aquela região, o ângulo que você fala é aquela região. Não, ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Ângulo é uma figura, é, portanto, um conjunto de pontos. Assim como quadrado, triângulo, enfim. Ângulo é uma figura formada por duas semirretas. A medida aí é outra coisa. Diga. Tanto interna os dois segmentos ou externa também? Os pontos? Não, ângulo é isso aqui, ó. Essa figura. Os paulistas gostam de botar uma setinha para lá. Eu detesto. É porque aí parece vetor. Não. A gente já sabe, né? Todo mundo sabe que semirreta aqui tem origem O e não acaba nunca. Eu estou desenhando só um pedacinho do ângulo. Não. Ângulo é essa figura. Tá? O ângulo separa o plano em duas regiões, né? Uma interna e uma externa. Mas o ângulo é isso aqui, ó. O ângulo não é a abertura. Não, o ângulo é essa figura. Essa reta R, quantos pontos tem em comum com o ângulo? 2. Esse e esse. O ângulo é a união das duas semirretas. Assim como uma reta divide o plano em dois semiplanos, em duas regiões, o ângulo divide o plano também em duas regiões, uma interna e uma externa. Ok? Então, reta não é essa parte, essa região, não. Reta é só isso. Ângulo é isso aqui. Vamos em frente. Quando duas retas são paralelas, definimos o ângulo como 0. Acabou. E quando retas são reversas, assim, ó, existe ângulo entre as duas? Não, pelo que eu consigo. Sim, porque cada coisa nova é preciso definir, né? Então estender a palavra ângulo para outras situações. Então, quando retas são reversas, então define-se, porque ainda não apareceu, o ângulo como sendo o ângulo formado por duas retas concorrentes quando você move uma delas paralelamente a si mesma. Então, se duas retas são reversas, mova ou uma ou ambas, né? Paralelamente até que fiquem concorrentes e o ângulo fica visível. Isso. Fiquem concorrentes. Por exemplo, vamos pegar essa reta que está aqui, ó. Está vendo uma retinha amarela ali, né? Acho que o pessoal lá de fora também consegue ver. E vamos botar uma reta agora aqui espetada assim nesse plano. Quanto mede o ângulo dessa reta aqui com essa reta aqui? 90 graus. Pronto. Não é? Porque mentalmente o que você fez? Você mentalizou essa reta se movendo paralelamente, né? E aí, quando você colocou ela aqui, legal, 90 graus, é isso aí. Muito bem. Então, entre duas retas está entre reta e plano, como o ângulo, né, ele foi definido originalmente como sendo uma figura formada por duas semirretas, então qualquer outro lugar que eu usar a palavra ângulo, eu tenho que explicar, né, o que eu estou querendo dizer. Então, se eu tenho uma reta e um plano, como é que eu posso dizer para alguém o que seja ângulo da reta com o plano, né? Projeção é uma boa palavra. Uma outra possibilidade, que é muito correta, mas não é fácil de ver, é que o ângulo entre uma reta e um plano é o menor ângulo formado por ela e uma reta contida no plano. Então você vê que quando eu movo essa reta, não é? O ângulo entre a reta inicial e uma reta do plano pode ter diferentes aberturas, não é verdade? Não é? Mas existe um lugar em que esse ângulo é o menor possível. E a gente percebe que é nessa posição aqui.
Isso. Então, o ângulo entre uma reta e um plano, você pode dizer assim, é o menor ângulo formado pela reta e uma reta do plano. Aí o aluno pergunta, mas como é que eu vou achar esse menor ângulo? Aí você usa a palavra mágica projeção. Projeção significa pegar um ponto da reta, né, e traçar uma perpendicular ao plano. A reta que aparece aqui, né, passando pelo ponto onde a perpendicular furou o plano e pela interseção da reta inicial, essa reta aqui vermelha, então se chama projeção da reta sobre o plano. E o ângulo entre reta e plano é definido, né, de forma agora bem simples, né, como sendo o ângulo que a reta forma com a sua projeção sobre o plano. Então, o ângulo entre reta e plano é o ângulo que a reta forma com a sua projeção sobre o plano. Tá? Última coisa, ângulo entre dois planos. Aliás, não vou falar nem dois planos, vou falar dois semiplanos, porque senão vai dar confusão. Melhor. Semiplano tem hífen ou não? Não. Semirreta tem hífen ou não? Tem. Semicircunferência? Não. Hífen é um negócio difícil, gente, é só decorando o que tem e o que não tem. Tem umas regrinhas, mas é tão difícil decorar a regra que é melhor a gente logo decorar as palavras que a gente usa habitualmente. Sem vergonha esse hífen. Então aqui nós temos uma beleza, dois semiplanos, que são duas plaquinhas de isopor, e aqui é só você colar uma fita qualquer, né? Então, dois semiplanos com a mesma origem, né? Eles sugerem a palavra ângulo, né? Porque eles têm assim aberturas e tal. Como é que eu posso então explicar com palavras o que é ângulo entre essas duas figuras? Eu só sei a definição inicial, que é ângulo entre retas. Isso eu sei, né? Entre semirretas. Agora eu quero estender essa definição, como eu já sei, já estendi para ângulo entre retas reversas, ângulo entre reta e plano. Agora, ângulo entre dois planos eu preciso explicar em palavras. Como é que eu faria isso? Duas retas, uma de cada plano. Perfeito, duas retas, uma de cada plano. Venha cá. Grande, nem vou fazer isso. Perpendiculares à interseção. Isso aqui é fundamental. Então, veja uma reta perpendicular aqui, ó. E agora, se a gente dobra, ó, essa é a noção que vocês devem ter para sempre, né, do que seja ângulo entre dois semiplanos, né? É o ângulo formado por duas semirretas, uma em cada plano, né, e perpendiculares à interseção. Fundamental ser perpendicular à interseção. O aluno meu me pergunta, por que tem que ser perpendicular? Porque essa é a definição. Eu quero que seja assim. Não, perfeito. Aí ele diz assim, meu filho, por que você se chama João? Porque papai me deu esse nome. É exatamente isso. Ok? Isso mesmo. Gente, definição não se demonstra. Definição é algo conveniente que eu decreto. Estou dizendo que isso é e acabou. Pronto. Acabou então a parte teórica da aula. Então agora nós vamos fazer um exercício longo para ver como é que a gente calcula numa situação concreta
todas essas coisas que eu falei. Então, vem um exercício, vocês vão gostar muito. O quadrado ABCD de centro O está contido no plano alfa. Então eu quero que vocês desenhem um quadrado ABCD contido no plano alfa. Bom, quero dizer umas coisas. Principalmente motivado porque o que aconteceu aqui ontem à tarde sobre um desenho que andaram fazendo aqui no quadro. Um conselho, não é só meu não, é de quem tem experiência nisso. Quando uma figura, gente, quando uma figura vai servir de base, né, para a nossa situação, coloque essa figura num plano horizontal. É muito mais agradável, mais concreto você colocar aquilo que está te servindo de referência embaixo. Então, se eu peço para você desenhar um quadrado ABCD, você não vai ver um quadrado assim. Vamos colocar ele aqui, assim. Esse quadrado tem um centro, que se chama O. Muito bem. O segmento OP é perpendicular a alfa. Então, vocês vão tentar fazer um desenho, não precisa ser muito caprichado, mas você precisa entendê-lo. E mais, se alguém olhar o seu desenho, deve ser capaz de entender mais ou menos o que está rolando. Então eu quero isso aqui. Portanto, quando a gente tem que fazer essa situação, um quadrado com um segmento espetado no centro, a pior coisa que você pode fazer é isso aqui. Desenhar o quadrado assim, bem quadradinho, porque aí o segmento perpendicular vai ficar na direção do seu olho e você não enxerga nada. Né? Então, se alguma figura lhe serve de referência, coloque ela embaixo, num plano horizontal. Não precisa desenhar o plano, ele fica ali como se fosse a sua mesa. Então, se você olha um quadrado, né, em cima da mesa, ele pode parecer algo assim. É como aquele cara ali. Bom, aqui eu paro para te explicar uma coisa. O meu quadrado, ele parece espesso. Assim como você pode ter reparado que o meu plano tem uma beirada vermelha. Isso não é por acaso.
primeiro dá uma sensação mais concreta ao desenho. Mas essa não é a razão principal. A razão principal é a seguinte. Se eu faço um desenhozinho assim, por exemplo, vocês são capazes de enxergar isso com aparência tridimensional. Talvez consigam enxergar de duas maneiras diferentes, não? Consegue? Pois é. A posição não está bem determinada. Se você olha assim, parece uma coisa. Se olha assim, parece outra. Entretanto, se eu fizer um pequeno ajuste aqui no meu desenho, agora você já vê direitinho a posição em que ele está. Por quê? Eu usei no meu desenho uma coisa que não é obrigatório, tá? Ninguém pode tirar ponto do aluno se ele fizer. Não é obrigatório. Eu usei linhas de duas espessuras diferentes. Por quê? Quando eu desenho uma linha mais forte, nós enganamos o nosso olho e o que está mais forte, ele pensa que está mais perto. Então é uma ilusão isso, para a gente conseguir, numa figura bidimensional, dar uma aparência de profundidade, esse contraste entre linhas mais fortes e mais fracas cria essa ilusão. O que está mais forte, o olho pensa que está mais perto. E o que está mais fraco, o olho pensa que está mais afastado. Então isso dá essa dimensão ilusória, de profundidade. Então quando eu faço um quadrado assim, é pura enganação. É só para o aluno, ele nem percebe, mas ele vê que essa parte, o lado AB e o BC está mais na frente e os outros dois estão mais atrás. Então ele já começa a funcionar melhor na cabeça dele. Bom, essa figura tem duas diagonais, AC e BD. Diagonal AC e diagonal BD. Então aqui. A interseção das duas é o ponto que o enunciado chama de O. Me responda, dessas duas diagonais AC e BD, qual delas é maior? Muito bem. Então, aqui em geometria espacial, nada é aquilo que você está vendo. Você está vendo uma pura ilusão. Então, esse negócio de conceito de maior, menor, perpendicular, você não está enxergando nada disso. Você se obriga a usar as propriedades. Então, se essa figura aqui, eu estou jurando para você que ela é um quadrado, então esse ângulo BAD, que parece um angulinho fininho, é 90 graus. Pronto. Agora, uma coisa que o nosso olho enxerga bem é o vertical. Então, o que é perpendicular, você deve desenhar realmente na vertical. Então, aqui nós temos um segmento, bem vertical mesmo, que é perpendicular ao plano do quadrado. Pronto. Então, esse é um desenho razoável da situação que você vê aqui em cima da mesa, certo? Então, vamos começar a calcular coisas. Vamos colocar uns dados. O lado do quadrado, 6. Comprimento da perpendicular, 4. Não importa a unidade, tá certo? Não se preocupem com isso. 6 quer dizer 6 unidades. Pode ser centímetro, pode ser metro, unidade pode ser qualquer coisa que você queira, não importa.
Eu quero saber as distâncias de P aos vértices do quadrado. Um minuto. Quero saber a distância de P a cada um dos vértices do quadrado. O que eu estou exercitando aí? Distância entre pontos. De P até A ou de P até B. Quanto deu? Igual a distância, né? Ou seja, a distância de AP é igual Uhum. a E PC. Vai ter que aplicar o critério. Oswaldo já reparou, muitos de vocês também, que as 4 distâncias são iguais, não? São dados Pitágoras, né? E como se justifica que PA, PB, PC e PD têm o mesmo tamanho? Não, não precisa Pitágoras. Congruência de triângulos. Né? O triângulo POA é congruente, a gente fala igual, mas é congruente com POB, POC, POD. Essa congruência, qual é o caso de congruência de triângulos envolvido aí? Lado, ângulo, lado, L a L. Perfeito. Então, só precisa calcular uma, isso é muito fácil, né? Porque se o lado do quadrado mede 6, a diagonal do quadrado de cor, como é mesmo? L raiz de 2. 6 raiz de 2, a metade aqui, 3 raiz de 2. E aí, essa distância de P até A calcula-se pelo teorema de Pitágoras. Essa altura é 4. Ah, uma pergunta. Eu afirmo, que nem o Chaves ontem aqui, né? Que esse ângulo POA é reto, né? Por que é reto? Porque o segmento OP é perpendicular ao plano do quadrado, e quando uma reta é perpendicular ao plano, ela é, isso, ortogonal a todas as retas do plano. Bom, então a resposta fazendo essa conta vai dar, então, B. Eu quero saber a tangente do ângulo que a reta PA faz com o plano alfa. Alfa é o plano do quadrado, né? Mesma coisa que falar plano ABCD. Tangente do ângulo que a reta PA, né, faz com alfa. Então eu estou aqui exercitando esse conceito. Ângulo entre uma reta e um plano. Isso. Então, como essa é a importância dos conceitos, então você não pode achar que o ângulo seja esse ou aquele. Existe uma definição, né, do que eu estou pedindo. Ângulo entre reta e plano é o ângulo que a reta faz com a sua projeção. Né? A projeção de PA é essa reta OA, verdade? Então, o ângulo que a reta PA faz com a sua projeção é esse ângulo aqui. Eu vou chamar beta.
Então, nesse item B, né, a tangente do ângulo que a reta PA forma com o plano é ângulo formado pela reta com a sua projeção, tangente desse ângulo, isso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Racionalizando, quanto é que vai dar isso? 2 raiz de 2 sobre 3. Certo? Reta e plano. É aqui. Agora eu quero a tangente do ângulo entre o plano PBC e o plano alfa. PBC é um plano que ainda não está visível, mas é um plano determinado por 3 pontos não colineares, então o plano está ali. Se você quiser enxergá-lo através desse triângulo, fica assim visível, né? Então o plano PBC já está visível. O plano alfa é o plano do quadrado. Então eu estou exercitando esse conceito. Então, qual é a dificuldade da pergunta? É localizar esse plano onde está. Não, porque o ângulo ainda não estou enxergando, mas eu preciso vê-lo. Como é que eu vou enxergar o ângulo entre 2 planos? Vamos recordar mentalmente? Ângulo formado por 2 semirretas, uma de cada plano e perpendiculares à interseção. Qual é a interseção dos 2 planos? É o lado BC. Então eu tenho que criar, né, uma reta na base, uma reta naquela face lateral, e essas devem ser perpendiculares a BC. Não é difícil. Concorda? Hein? Pode, mas não há necessidade. Veja, poder pode. Se você pega o ponto médio do lado, se pegar o ponto médio do lado BC, em primeiro lugar, eu afirmo para você, e vamos justificar, que o segmento OM, ele é perpendicular a BC. É verdade isso? Por quê? É fácil, né? Se você tem um quadrado, né, o segmento que liga o centro ao ponto médio, foi isso que eu fiz ali. Por outro lado, se eu ligar P com M, eu afirmo que esse segmento PM é também perpendicular a BC. Qual é a explicação agora? Isso, num triângulo PBC que é isósceles. Não, PM é mediana, que também é altura. Correto. Então aqui você vê exatamente a aplicação desse conceito. Para eu enxergar o ângulo entre 2 planos, eu tenho que visualizar isso. Ângulo formado por 2 retas, uma de cada plano, perpendiculares à interseção. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que eu preciso calcular. Vamos botar gama, digamos. Quanto mede o segmento OM? 3, né?
Então, novamente, esse é um triângulo retângulo. E a tangente desse ângulo gama é 4 sobre 3, 4 terços, D. Isso, OP sobre OM. Claro, vocês, eu estou botando só a resposta, você explica melhor aí nas suas anotações. Distância de P até um dos lados do quadrado. Ah, sim. Então, o que eu estou... essa pergunta corresponde à distância de ponto à reta. Já recordamos, distância de ponto à reta é o comprimento do segmento perpendicular traçado do ponto à reta. E ele já está visível aqui, né? Distância de P até a reta BC é o comprimento do segmento perpendicular. Então, essa distância é exatamente o comprimento do segmento PM. Quanto mede PM? 5, 3, 4, 5. Moleza. Nós estamos, evidentemente, construindo uma figura chamada pirâmide. Né? Uma pirâmide regular. E é uma figura ótima, porque todos os conceitos estão dentro dela. Agora, uma pergunta que não é fácil. A tangente do ângulo entre as retas tangente do ângulo entre as retas, vamos ver aqui, tangente do ângulo entre as retas AD e PB. Bom, vamos, calma, você vai ter um tempinho. Eu vou fazer outro desenho, porque quando a figura começa a ficar muito cheia, elementos que já não interessam mais começam a atrapalhar. Né? Então, vou fazer uma limpeza na figura. É. A gente vai acrescentando coisas, aí vai poluindo a figura com informações que eu já não estou precisando. Então, eu tenho meu quadrado, eu tenho aqui... Aliás, nem preciso da altura. Tenho P aqui em cima. Deixa eu dar um destaque aqui. A reta AD. Aqui, ó. Estou desenhando só um pedacinho da reta AD. E um pedacinho da reta PB. Como é que você classifica essas retas? Elas são o quê? Elas são reversas. Então, eu estou nesse conceito aqui. Ângulo entre duas retas reversas.
Tá tão bonito que eu vou anotar isso, hein? Bom, em primeiro lugar, evolua o seu cálculo, porque eu pedi a tangente. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Quando a gente pede ângulo entre coisas, todo ângulo, né, esse negócio de não é dado em graus, é só dado em graus se for 30, 45 ou 60, mas na vida real, dificilmente os ângulos de 30, 45 e 60 aparecem. Tá? Então, quando a gente pede ângulo, o que eu estou pedindo, na verdade, é que você dê uma função trigonométrica qualquer dele. Me dê um seno, um cosseno ou uma tangente, isso é que dá o ângulo, dá uma função trigonométrica. Com uma calculadora científica, você pode ter uma noção aproximada de quanto mede esse ângulo. Então, o colega lá deu o cosseno, perfeito. Só que nesse caso eu pedi formalmente a tangente, então ele ainda vai calcular a tangente. Hã? Se AD é paralelo a BC? É? Ah, sim. Pronto. Você acabou de resolver o problema. Vamos recordar o que eu falei? Eu tinha duas retas aqui duas retas reversas, né? Como é que eu mostrei que a gente enxerga o ângulo delas? Movendo, né? Uma delas, sempre paralelamente a si mesma, não pode, né, mudar de direção, até que elas fiquem concorrentes e o ângulo, então, está definido. Então, vamos aplicar esse conceito ali. Qual é a reta que você vai mover? Vai mover AD paralelamente a si mesma, até que ela coincida com BC. Então, essa reta andou para lá. Pronto. Então, acabo de enxergar o ângulo que está sendo pedido. É esse ângulo aqui. Vocês estão percebendo a importância dos conceitos. Tá? É preciso ter os conceitos bem dados e bem aprendidos para que a gente possa tornar esse problema um problema fácil, desde que a gente saiba o que eu estou buscando. Né? Ah, bom, aquele ângulo θ ali é fácil, né? Porque eu posso enxergá-lo aqui. O que eu tenho? Tem 5 aqui, verdade? E aqui eu tenho 3. Então, discordando. Ah, não, peraí. É a tangente que eu pedi, é mole, 5/3. É por isso que o cosseno dele deu aquela raiz de 34, caramba, né? Porque... Eu falei o ângulo. Aham. Eu falei o ângulo, por isso que eu falei A. Então tá, já entendeu tudo. Tangente de θ, veja na figura anterior, isso vale, como é mesmo? 5/3. 5/3. Bom. Isso. Essa eu vou escrever porque é mais difícil, né? Então a tangente desse ângulo é PM sobre BM, que dá 5/3. Eu vou pedir como exercício extra na sessão da tarde. Na sessão da tarde eu vou falar sobre daqui a pouco os exercícios. Eles são difíceis. Jamais você vai conseguir fazer os que eu vou propor. Você vai talvez pensar num deles que te achava. Calma, gente, não estou fazendo pouco de vocês, não. É que ainda tem toda uma aula de probabilidade do Paulo César. Então, eu sei que é difícil. Bom. Combinatória. Então, esse F daqui, que ainda vou fazer mais, esse F que é para tarde. Ah, não, peraí. Não, vamos fazer um. Eu sei, mas vamos fazer um aqui. Peraí, não, F está valendo aqui. Distância de O
ao plano PBC. Que ficou faltando essa aí, eu não tinha aplicado ainda. Isso aqui é a distância de ponto a plano. A distância do ponto P ao plano da base é a altura dessa pirâmide, não tem graça. Então eu estou pedindo a distância de O até o plano PBC. Tá? Então eu quero saber a distância que vai desse pontinho até o plano da face PBC. Então, conceito firmíssimo, tá? Você tem o plano da face, você tem o ponto O, então tem que conduzir uma perpendicular. Distância de ponto a plano é o comprimento da perpendicular traçada do ponto ao plano. Bem, essa distância ela vai aparecer aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou retirar essa aresta PB. Um momento. Vou chamar esse ponto aqui, tracei uma perpendicular, né? H. Então eu tracei OH perpendicular a PM. Na verdade, eu tracei um segmento OH perpendicular a uma reta. Mas será que ela ficou, essa distância é perpendicular ao plano ou é só perpendicular à reta? Como é que é mesmo, hein? É perpendicular ao plano? É. Por quê? Porque ela está contida num plano que é... vamos ver se a gente explica isso de uma forma... Está enxergando esse plano aqui que eu estou assinalando? Primeira pergunta, a reta BC é perpendicular a esse plano assinalado? Por quê? Porque existe um teorema, não sei se o Paulo César falou ontem, que se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes, então ela é perpendicular ao plano definido pelas concorrentes. Verdade isso? Você falou isso? Ok, olha aí. Que beleza. Então BC, como é perpendicular às duas retas amarelas, então BC é perpendicular a esse plano. Vamos anotar isso. BC é perpendicular ao plano que contém POM. Quando uma reta é perpendicular a um plano, ela é ortogonal a qualquer reta do plano, né? Então quer dizer que BC, na verdade, é ortogonal a OH. Para ortogonal, a gente usa o mesmo símbolo, o T de cabeça para baixo, tá? BC é ortogonal ao OH. Repetindo, como BC é perpendicular ao plano que está assinalado, BC é ortogonal a qualquer reta desse plano, em particular a OH. Acontece que PM
é perpendicular ao H porque eu desenhei assim. Então o que eu vejo aqui é que uma mesma reta OH, ela é perpendicular a duas retas. Portanto, se uma reta é perpendicular a duas outras concorrentes, não é? Ela é perpendicular ao plano definido por elas. O plano definido por BC e PM, é exatamente o plano PBC. Então, é verdade que OH é perpendicular ao plano PBC. Ok, então já me convenci que OH é realmente o segmento perpendicular ao plano. Como calcular esse comprimento OH? É sempre bom fazer subdesenhos, né? Fazer pequenos desenhos extraídos da nossa situação. Como se calcula, então, esse segmento OH? A altura do triângulo retângulo. Né? Então, existe uma relação no triângulo retângulo muito conhecida, que é AH igual a BC, né? Que a gente decora assim. Então, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Bom, então eu quero só 2 minutinhos de vocês. Esse problema, né, ele resume tudo que é importante dessa fase inicial, os conceitos. Esse item G que vai ficar para tarde, para quem quiser, para quem for tarado por geometria espacial, não é fácil. Eu quero saber a distância entre as retas AD e PB. Voltando aqui ao item C, me segue aqui. AD e PB, né, são reversas, nós já calculamos o ângulo delas, e eu quero saber agora a distância. Ou seja, existe um segmento que vai ligar algum ponto de AD com algum ponto de PB e que tem a propriedade de ser perpendicular. Mais ou menos está assim, ó. Esse é o item realmente difícil. Aí, se alguém puder, vai ser ótimo. Bem, quero dizer o seguinte, os exercícios para tarde, você já tem não, né? Eles são os seguintes. Eu tenho que dar uma dica aqui. Os exercícios para tarde são da página 228, o exercício 9. O exercício 9, ele fala, é uma repetição disso, ele pede algumas coisas, alguns ângulos, sobre uma figura chamada octaedro. Se você não lembra como é um octaedro regular,
vá no capítulo de poliedros para ver como é a figura. O exercício 10, ele é uma beleza, porque ele tem uma interdisciplinaridade fabulosa. Ele fala da molécula de metano. Isso. Então ele tem a ver, a molécula de metano, CH4, ela espacialmente é um tetraedro regular, em que o átomo de carbono está no centro e os 4 hidrogênios nos vértices. Então, para que esse exercício possa ser feito, é preciso você recordar umas propriedades do tetraedro regular que estão no livro. Não. Vou te dizer, porque já tem a altura calculada, tudo certinho. Então, aqui, recordar, veja a página 210. Para recordar a figura e já tem alguma coisa calculada a respeito de tetraedro regular. Ok? 9 e 10 e um pouco mais fácil, que é o 12. Tá, não vou dar moleza para você, não, tá? Não vai ser que nem ontem, não. Ficar calculando o termo da PA. Vai ser feia a coisa. Então eu espero que vocês se divirtam e em seguida tem Paulo César. Amanhã, também no primeiro tempo, eu continuo geometria espacial, aí vou falar um pouco sobre volume. Ok? Beleza. Obrigado.